som. Glória a Deus. Mais uma vez saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Nós vamos fazer uma leitura em dois textos, Provérbios 11, 24 e 2 Coríntios 6, 4 e 10. Como são dois textos distantes, eu vou fazer a leitura sozinha, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor: há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas, outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Pelo contrário, como servos de Deus, recomendamo-nos de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimentos, privações e tristezas, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, clamamos a Ti, Senhor, confiados no poder que há no sangue de Jesus, que o Senhor venha abrir os olhos do nosso entendimento para que possamos compreender aquilo que o Espírito deseja ministrar aos nossos corações no dia de hoje, em nome de Jesus. Que o Senhor venha com toda a liberdade aos nossos corações e nos faça compreender aquilo que o Senhor deseja ministrar, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Estamos em oração constante pelos enfermos, especialmente pelo nosso irmão Pené, que o Senhor esteja ali, operando naquela situação e trazendo luz àqueles sintomas manifestados pelo servo do Senhor. Hoje eu queria trazer a vocês a consciência de que andar no caminho chamado Cristo é a melhor escolha. Não é um caminho de facilidades, não é um caminho de absoluta tranquilidade. Eu não posso subir aqui e dizer: olha, você receba Jesus como seu Senhor e Salvador e todos os seus problemas acabaram. Não é verdade. Seguir a Cristo é um caminho estreito, ladeira acima e cheio de curvas. Mas é o único caminho que nos leva ao Pai. Não há outro. Outro dia eu li um pensamento atribuído ao teólogo C.S. Lewis, que dizia mais ou menos assim: se você está à procura de uma religião que eu deixe confortável, definitivamente eu não lhe aconselharia o cristianismo. Palavra lúcida. Creio que os versículos citados, que trazem as palavras do autor de Provérbios e do apóstolo Paulo, corroboram com essa afirmação de Lewis. E quando eu trago essa palavra, eu não estou trazendo uma palavra para fazer você desanimar. Muito pelo contrário. Se você tem um chamado de Deus, nada o fará desistir. Nada o fará desanimar. Porque o Senhor, Ele é o Deus de toda graça. Sem dúvida alguma, a caminhada pela vereda do cristianismo apresenta muitos contrastes. E eu gostaria de trazer algumas considerações a esse respeito. Antes de entrar nessas considerações, aquilo que foi lido, basta que você pare um pouco e você olhe as vidas daqueles que estão ao nosso redor no seio da igreja. Se nós parássemos aqui, nesse ponto da mensagem, e resolvêssemos fazer uma espécie de abertura para testemunhos, misericórdia.
as situações são cada uma mais dramática do que a outra. Essa semana, as escutas dessa semana não foram brincadeira. Difíceis demais, situações financeiras de uns, enfermidades graves de outros, a partida de uma querida irmã, que de repente, algo que poderia ter sido talvez resolvido um pouco antes, mas não foi. Tudo tem propósito de Deus. E uma coisa que eu quero partilhar com vocês: nada, absolutamente nada, na vida de um servo de Deus acontece aleatoriamente, como obra do acaso. Eu tenho acompanhado irmãs com situações dificílimas com filhos. Tenho acompanhado irmãs com problemas seríssimos dentro dos relacionamentos conjugais. Outras e outros com problemas financeiros, estreitos financeiros, que só a graça de Jesus. Lutos irremediáveis. Se eu fosse dar vazão ao sentimento, ao chororô que eu tenho enfrentado nesses dias, eu não estava aqui. Subir aqui, primeiro, é um ato de fé. Segundo, é um ato da graça de Deus, do favor imerecido de Deus. Só Jesus me faz subir aqui, semana após semana, culto, um atrás do outro, sem desistir do meu Senhor. É Ele que tem me sustentado com a sua mão direita fiel. Está fácil? Não. Está difícil demais. E aqui acolá a gente escuta determinadas pérolas da consolação, que se você não tem nadinha para dizer a um enlutado, pelo amor de Deus, cala essa boca. Bota um esparadrapo nessa infeliz dessa boca, para não dizer nadinha de algo que você não sabe, de algo que você não está sentindo, de algo que você não está atravessando. Você quer fazer alguma coisa por alguém que está sofrendo, seja por que causa for. Se você não pode ajudar de maneira prática, tem uma ajuda efetiva que todos nós podemos fazer: oração. Ore, clame, busque o Senhor de todo o seu coração, rasgue-se na presença do Senhor e diga a Ele exatamente aquilo que você sente. Antes de vir para cá, eu digo: Jesus, olha, eu dou um prato de papa, Jesus. Eu vou logo lhe dizendo, não estou servindo para nadinha, mas se for da sua vontade que eu vá, suba ali e entregue a sua palavra, o Senhor me sustenta com a sua mão direita fiel. E se vocês querem ver um milagre, olhem para mim. A vontade de Nádia é me esconder, é procurar uma caverna feito Elias e me socar nela. Quem me faz subir aqui? Jesus. O mesmo Jesus que me sustenta, o mesmo Jesus que me faz subir aqui semana após semana, culto após culto, Ele pode entrar com a providência viva na sua vida, na vida de cada um de vocês. E é isso que Ele fará, porque as orações continuam, as orações permanecem. Vocês não têm noção daquilo que eu escuto. Você vai ficar de preto até quando? Eu digo: até quando eu quiser, não é da sua conta, porque sou eu e o violeiro. Sabia o violeiro, aquele repentista, que um diz um verso, o outro diz o outro? Ore, 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 clame ao Senhor. Quando você for se deitar, não tiver mais nadinha para fazer durante o dia, na hora de se deitar, diz: Senhor, dá assistência à pastora Nádia, abraça ela,
coloque ela no colo, em nome de Jesus. Fácil não está, mas eu hei de ver a glória de Deus descer na minha vida. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é que Jesus não nos promete em lugar nenhum das Escrituras uma vida de facilidades. Ele promete sim a sua presença durante toda a jornada. E ele diz: olha, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tende bom ânimo, ele venceu o mundo, nós venceremos. Aliás, ele é tanto o caminho quanto o guia e o destino eterno que nos aguarda. O caminho é difícil e de muitos contrastes. Ora estamos numa reta, ora nos precipitamos em um desfiladeiro. São desertos e oásis, são vales e montanhas. Andamos sob uma manhã ensolarada e de repente enfrentamos nuvens densas e chuvas copiosas. São auroras e ocasos, chegadas e partidas. Altos e baixos, perdas e ganhos. Aprendemos com o apóstolo Paulo em Romanos 8:28 que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Todos nós fomos chamados segundo o propósito de Deus. Eu estou acompanhando a história de uma irmã que já vem se desenrolando por meses. Há sempre a possibilidade humana de se perder o apartamento. E a gente ali dizendo: olha para Jesus. Se você crer, você verá a glória de Deus na situação. E eu repito, fácil não é. É muito mais fácil aquilo que é prometido lá fora, em outros guetos religiosos e até em determinadas igrejas ditas cristãs. Se você está passando por um problema sério, você está em pecado. Quem não está em pecado? Do lado de cada eternidade, todos estamos convalescendo de uma doença chamada pecado. Ninguém está pronto. Crente maduro, Deus escolhe. Doidinha para ser colhida, estou eu. E aí a gente para em Mateus 7, 13 e 14. Jesus disse: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontrarão. E se tem uma palavra que eu posso dizer a vocês no dia de hoje, é coragem. Sigam em frente. Não desistam. O Senhor é contigo, mulher valente, homem valente. E grandes coisas o Senhor fará. O Senhor está reconstruindo relacionamentos. Tenho tratado com muitas situações semelhantes. Algumas o Senhor já começou a entrar com a providência na situação. E eu queria fazer um parêntese e dizer a você: olha, a coisa mais difícil do mundo na vida de um cristão, uma das, é o relacionamento conjugal. E hoje eu vi
um jovem, eu não sei se ele é pastor, se ele é missionário, não sei, e ele falando exatamente sobre isso. E eu acho muito interessante os métodos de Deus. Ele junta pessoas diametralmente contrárias, de vários pontos de vista. E essas pessoas, num primeiro momento, se encantam uma com a outra, e de repente começam a se desencantar. E eu quero dizer a você hoje, você que me escuta pelo vídeo, presencialmente, invista no seu relacionamento. Todos os contrastes que vocês possam imaginar e não possam, havia no meu relacionamento. A começar por 27 anos de diferença. E foi o maior dos seminários. Viveria tudo outra vez. Enfrentei lutas tremendas para que ficássemos juntos. E fizemos uma travessia. E eu glorifico o meu Senhor por cada fração de segundos vivida juntos. Invista no seu relacionamento. Quero também chamar a atenção para os relacionamentos filiais, fraternos, entre pais e filhos, entre irmãos. Invistam. Invistam primeiro em oração. Invistam em atos concretos de amor. E deixem a glória de Deus se manifestar. Terceiro lugar, há uma afirmação, desta vez desconheço a autoria, que diz: dar do ponto de vista de Deus é o meio de se adquirir riquezas. E essa afirmação deve ser compreendida da maneira mais ampla. Estamos falando aqui em partilhar o que temos com os que necessitam. Ser empático, sentir a dor do outro, vestir o nu, alimentar o faminto, acudir o necessitado, contentar-se com o que se ganha sem querer se endividar para se viver de aparência. É o mato que tem, como dizia minha mãe. Aqueles que negociam, não explorem, mas tenham um lucro honesto. Sim, aqueles que retêm mais do que o devido, caem em pobreza. O reformador Lutero, ao ser indagado por um sapateiro, escuta isso aqui que eu acho tremendo demais. Ele, ao ser indagado por um sapateiro sobre o que deveria fazer para Deus, Lutero respondeu-lhe: faça um bom sapato e cobre o preço justo. Ouviram? O reformador não mandou ele ir para a igreja, se entrar no ministério tal, no ministério tal. Disse: faça um bom sapato e cobre um preço justo. Ajuntar bens materiais nesta terra é péssimo negócio. Nada levaremos daqui. É correr atrás do vento. Aqui estamos sujeitos à corrosão e ao roubo, de todas as formas. Em quarto lugar, Paulo apóstolo traz sua versão sobre o assunto que estamos tratando aqui. A questão dos contrastes. Diz ele: entristecidos, mas sempre alegres. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Nada tendo, mas possuindo tudo. E o apóstolo, falando também aos Coríntios, capítulo 11, ele traz essa mensagem. Nesta mesma epístola ele diz o seguinte: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos,
mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Ou seja, ser cristão não é uma brincadeira de fim de semana. Sim, poderemos passar por tudo isto, mas é exatamente nessas situações que experimentaremos a vida do Cristo sendo revelada em nós. Isto aqui não é uma apologia ao sofrimento, mas é uma visão real do que é a caminhada com Cristo. E eu repito, andar com Jesus não é brincadeira. Quando você falar de Jesus para uma pessoa, diga exatamente isso. A gente não está aqui para iludir as pessoas, não. O caminho chamado Cristo não é um caminho de facilidades, não é um caminho de brincadeiras. É uma estrada estreita, ladeira acima e cheia de curvas. E em quinto lugar, quando entendemos esse princípio de contrastes, conseguimos viver com um pouco mais de leveza por esta terra. Não tem sido fáceis os últimos tempos para nenhum de nós. Permita-me, especialmente para mim. O grande segredo, hoje o chororô está infeliz, misericórdia, minha gente. O grande segredo para que essa caminhada seja vitoriosa, Paulo nos oferece por meio de uma só expressão citada no texto do início. Ele diz: em muita perseverança. O Senhor está dizendo a você hoje e a mim: não desista. Eu estou com você. Você não está sozinho, você não está sozinha. E bote perseverança nisso. Mas a boa notícia aqui é que somos peregrinos por uma terra que não é nossa, e que essa estrada, apesar dos contrastes, nos levará para a nossa verdadeira pátria, que é um lugar lindo e espaçoso, de pastos verdejantes, onde o refrigério e a folga serão eternos. Perseveremos para a glória de Deus. Hoje as pessoas desistem com muita facilidade. A maior lição, ou uma das maiores lições que o cristianismo nos ensina, é perseverança. Ou seja, não desista. Siga em frente para a glória do Senhor. O que é que nós aprendemos aqui? Primeira coisa, o cristianismo é o caminho apertado dos contrastes. Caminho que leva à porta estreita. São poucos os que entram por ela. Deixa eu só fazer uma colocação. Eu vi essa semana uma senhorinha. Eu nunca vi uma pessoa com tanto bagulho carregando. Eu digo, essa pobrezinha dessa velha, para entrar pela porta estreita ia ser difícil, né? E aí eu me lembrei das bagagens emocionais. Eu estava vendo bagagens físicas, né? Era tanta coisa, era coisa amarrada, era umas trouxinhas aqui, ali, acolá. Eu não sei como ela tinha equilíbrio para carregar tanta coisa. Imediatamente me veio à mente esse texto da necessidade de nos desvencilharmos das bagagens emocionais. Quanto perdão precisa ser liberado por nós?
Uma das coisas que mais entravam a vida de um servo de Deus é a mágoa, é o perdão, a falta de perdão. Ah, mas você não sabe o que foi que ele fez. E se você sabe o que você fez com Jesus, você crucificou Jesus. Porque foi isso que aconteceu. E a gente começa a fazer um exercício. Faça uma lista daqueles que você precisa perdoar. E comece a liberar perdão em oração. Mesmo que você não esteja sentindo vontade de fazer isso, faça em obediência a uma ordem de Deus. Diga: Senhor, eu quero liberar perdão sobre fulano, cicrano, beltrano, e faz a lista. E quero abençoá-los em nome de Jesus. Agora deixa eu dizer um segredo do Senhor Jesus. Eu não estou com um pingo de vontade de fazer isso. Eu estou fazendo em obediência à tua palavra. E assim, quando você começa a obedecer, você traz à existência aquilo que não existe. E esse é o princípio que eu queria passar para você no dia de hoje. Perdoe, perdoe. Mesmo aquelas coisas que aparentemente são imperdoáveis. E perdoar não significa que você vá estreitar de novo a amizade com aquela pessoa. Não. Você vai se esvaziar de todo o lixo deixado pela mágoa no seu coração. Segundo lugar, esse caminho é caminho que mesmo entristecidos estamos alegres. Quando pobres, repito, enriquecemos a muitos com a riqueza da palavra. Quando não temos nada, tudo possuímos. Quando doamos generosamente, vemos aumentar os nossos bens. Tudo faz parte da estranha, mas eficaz didática de Deus. E por fim, é o caminho santo, é o caminho difícil, mas que vale a pena percorrer. Não desista do Cristo. Busque o Senhor de todo o seu coração e Ele se deixará encontrar. Amém? Que o Senhor abençoe a cada um de vocês e faça com que essa palavra seja geradora de vida nos corações. Amém? Eu queria pedir à irmã Cida que viesse abençoar os dízimos e as ofertas.